Ei, Boa noite. fala Dudu, tudo bem? Boa Tudo noite. Tá um pouquinho, tá um pouquinho baixo, peraí. Tá me ouvindo bem? bem, escuto certinho. Ah, legal. Cara, primeiro, obrigado demais por ter disponibilizado esse tempo de bater esse papo com a gente. Que isso. Tamo junto. E aí, eu já quero. A gente vai falar bastante sobre Cascavel daqui a pouco, mas eu queria começar perguntando para você sua opinião. Acho que todo mundo quer escutar o que que você quer, o que que você enxerga da Fórmula 1 esse ano, os pilotos. Você já andou na Áustria duas vezes, se eu não me engano, né? Você correu lá no passado, foi bem, inclusive, e acho que ano retrasado também. O que que você pode falar pra gente? O que que você espera dessa pista? Qual a característica da pista? Então, na verdade, Fórmula 1 é algo que eu gosto muito. Eu tive muita sorte de vivenciar por muitos anos, né, junto com meu pai. Na verdade, a Áustria, esse fim de semana vindo aí, é uma pista que eu gosto muito, não só da pista, mas da cidade. A comida é muito boa, os restaurantes lá são muito bons, acho que isso vale muito. E a Áustria foi a minha única pole na Europa. Então, é uma pista que eu gosto muito. Tem umas curvas muito boas, mas também tem bastante track limits ali no último setor, né? Onde você pode sair da linha branca. Então, eu me lembro que em 2021, o 15º foi promovido para terceiro por conta dos track limits da minha categoria. Então é bem complicada a pista, bem de alta também. Eu gosto bastante. E para fora das zebras, geralmente tem o gravel, que a gente chama, né? E então é bem complicado se você sair dali, a hora que encosta, suga, então não tem muito para onde ir, mas é uma pista que eu gosto. A minha corrida largando na pole não foi do jeito que eu queria, começou meio chover e eu era, né, primeiro, então é complicado quando começa a pingar e você é primeiro, eu acabei errando sozinho, cheguei em quinto, mas mesmo assim foi um fim de semana muito bom no ano passado. E você está acompanhando esse ano? Está dando tempo de acompanhar? Você está assistindo a todas as corridas? Então, na verdade, eu assisto mais os highlights do que assistir a própria corrida inteira. Eu sinto que, né, eu gosto muito de Fórmula 1, mas eu prefiro assistir algumas outras coisas. Acho que é um pouco monótono, às vezes, na. Ainda mais esse ano, né, com a Red Bull. Então, esse ano tá muito forte, né? Eu acho que o começo do ano tá muito legal, quando o Alonso já tava. Achei bem interessante também, né? Os dois Mercedes começarem a chegar mais perto ainda agora. O Pérez também vive um momento meio complicado. Mas é isso, eu acompanho por alto só, não muito de perto. E me fala assim, por exemplo, da Fórmula 1, você chegou a andar com algum dos pilotos hoje que estão na porta para entrar na Fórmula 1? Você andou com o Bortoleto, né? Na mesma categoria, brasileiro. E dos pilotos que estão ali na cara da Fórmula 1, você chegou a andar com alguém? Tem alguém que te chama a atenção? No simulador andei com todos, né? Mas, mas fora eu corri com o Bibi muito tempo, desde o nosso primeiro ano de kart em 2014. Desde então a gente anda junto, viemos, né, crescendo juntos. Ele foi para a Europa um pouco antes. Também corri bastante com o Caio Collet. Ele estudava na mesma sala da escola que eu. Ó, falando em Então, Caio, o Caio Fiuni tá aqui na live. abraço. E, bom, enfim, tive bastante contato aí com esses dois, principalmente, que estão, né, chegando perto. Cheguei a correr com o Enzo Fittipaldi também de kart uma época nos Estados Unidos, mas de resto andei com todos eles no simulador. Para quem não sabe, o Dudu é um dos melhores, se não o melhor piloto. Eu não sei se ainda está ativo, pelo menos. Eu cheguei a andar com você no iRace um pouco e é fenômeno, principalmente no Mazda, não dava para acompanhar, sumia de todo mundo. O Dudu é um É, fenômeno no simulador. Tinha vários recordes mundiais, acho que ainda deve ter vários, né? E tanto na estoque quanto no simulador é esse fenômeno. Dudu, vamos falar de Cascavel, que acho que tá todo mundo afim de saber de Cascavel logo. Eu queria, assim, primeiro te parabenizar. A gente teve junto a primeira vez aqui em Goiânia, através até do Caio que está aqui com a gente. Ele nos apresentou, a gente estava lá, era a sua primeira corrida, assim mesmo, né, da temporada. E eu lembro que você estava, né, você não estava num fim de semana muito bom na classificação e tudo.
Então vocês estavam ali tentando trabalhar, e aí seu pai vai e consegue o pódio ainda na segunda corrida, mas já deu para ver que desde a primeira você já estava super competitivo e andando no mesmo ritmo ali, principalmente da referência que é o Rubens. E aí, com poucas corridas depois do acidente que você teve ali em Tarumã, você teve já a redenção na etapa seguinte, uma baita volta por cima. Eu já conversei com algumas pessoas envolvidas ali no processo da sua vitória, mas eu queria escutar de você primeiro, mais uma vez, te parabenizar e assim saber se você esperava que a vitória viesse tão cedo. Você sabe o nível técnico que é ali na Stock Car. Eu acho que talvez a gente está vivendo a fase da Stock Car que talvez tenha o maior nível técnico de todos os tempos. Assim, não tem piloto mediano ali, todo mundo é alto nível. E tão rápido, tão curto prazo, você chegou e venceu. O que que você pode falar um pouquinho do que você esperava, como é que você esperava que ia desenvolver o ano? Bom, na verdade, nós como equipe, a gente tem um grande déficit no momento de classificação. Você viu lá em Goiânia, ficou muito para trás, aí meu pai classificamos 22 e 24. Então, tem sido bem difícil, parece que o nosso carro não funciona no quali, mas que quando vai para a corrida é um carro onde não desgasta muito, sabe? Nosso carro parece que chega vivo na corrida, principalmente na segunda. Então, acho que houveram muitas coisas que mudaram, principalmente o chassi, depois que eu bati em Tarumã, deu PT, então era um outro carro que eu estava andando, um 2013. E é um carro que eu gostei um pouco mais. Teoricamente é um carro igual, mas é difícil ter dois carros exatamente iguais. Então, é um carro que eu gostei um pouco mais. Tinha algumas coisas que me agradavam um pouquinho mais nesse carro que eu estou agora. E, e, na verdade, a experiência, né? Toda em Goiânia foi muito difícil para mim. Eu nunca havia feito, né? Não estou acostumado a fazer pit stop, largada andando, precisa economizar gasolina, fala com o rádio toda a volta, enfim. Parece simples, mas enquanto você está ali, né? Principalmente num grid tão forte igual da Stock Car desse ano, complicado você conseguir fazer tudo. Então, acho que olhando as minhas onboards de Cascavel agora e de Goiânia, já tem muita diferença, muito mais calma nas mudanças, nas estratégias, nas decisões também. Então, acho que houve uma evolução grande, mas é isso. Eu cheguei para Cascavel com a mesma expectativa de sempre. Minha expectativa é sempre muito alta. Eu acredito muito que a Mobile Full Time tem feito um trabalho muito bom. Eu confio muito neles. Eu acredito que eles agora confiam muito em mim também. E então a gente tem feito um trabalho muito bom. E novamente a gente teve dificuldade na classificação, largando de 19º. A gente já conseguiu ir bastante para frente na primeira corrida. Tô usando dois pushes, então na Stock Car as ultrapassagens geralmente são mais com push, então eu só precisei usar dois. E daí na segunda prova eu tinha push para todas as voltas, a gente conseguiu entrar no box antes do safety ainda, então foi uma vitória muito gostosa, assim, muito boa para todo mundo. Como eu falei, eu tive um mês muito complicado, né? Eu bati lá em Tarumã por conta do acelerador ter ficado travado e Teve a algumas semanas cirurgia depois, também. algumas semanas depois eu fiquei internado por uma semana. Eu fiz uma cirurgia para retirada de 4 pedras no rim. E, na verdade, a gente não sabia se ia dar tempo, né, de eu correr Cascavel. Então, na largada, eu já estava muito feliz de só poder estar largando, correndo, participando. E eu estava tranquilo, bem relaxado mesmo. E depois de ver, né, todo o trabalho que os mecânicos tiveram que fazer, não só os mecânicos, né, a equipe inteira é muito ruim quando um carro da equipe bate, tem muito dinheiro envolvido, muito tempo, muito trabalho, acaba, né, focando a atenção da equipe inteira nessa batida, mas foi uma batida muito grande e deu PT no chassi. Então, e depois, né, a cirurgia também envolve muita gente, né? Muitas pessoas ficando comigo no hospital, indo me visitar. Meu pai dormiu comigo todas as noites. Então, não foi um mês fácil para nós, mas depois tudo valeu a pena. Cara, e assim, o impressionante é que eu assisti já a corrida umas 3 vezes da Stock. E desde o início, desde a primeira, você estava super competitivo, vinha para cima e tudo, mas a segunda que chamou a atenção. Você vinha, lógico, eu conversei com o Edu Bassani, e o Edu falou que, assim, mexeu com ele a forma como você estava positivo no grid. Você estava super positivo e mesmo saindo lá de trás, você estava confiante que ia para cima. E aí vocês acabaram, né, pelo que ele falou, vocês optaram por priorizar a segunda corrida, tentaram caminhar um pouquinho, e aí parece que tudo
deu certo. Mas o ponto que ele trouxe para mim e que acho que é legal a gente falar, que pouca gente teve essa percepção, que até ele falar eu não tinha tido, é que na verdade você não venceu por causa do safety car, como muita gente pontuou. Na verdade, o safety car poderia até ter te tirado a vitória. Você, na verdade, era o primeiro carro ali dos pilotos da frente que tinha já feito pit, já estava pronto para terminar a corrida. Então, se você não entra ali, você ia perder a vantagem que você tinha, não é isso? Exato. Então, é que é difícil dizer, né? O automobilismo ele pode mudar muito rápido, as coisas mudam muito rápido, mas era uma corrida que estava bonita para nós. Realmente, a gente estava numa estratégia que, até aquela volta, né, do safety car, ela estava funcionando muito bem. Eu estava batalhando ali junto com o Felipe Fraga e com o Gabriel Casagrande já, que é um pessoalzinho que acelera um bocado. Então, sabe, tava bom, o carro tava bom. Depois da classificação a gente mudou muito o carro. Eu fiquei, né, eu e minha equipe a gente ficou até de noite, principalmente o Edu. A gente ficou até de noite, cara, quebrando a cuca lá na equipe para tentar evoluir bastante o carro. Vocês mudaram muito o setup de um dia para o outro? Muito, muito. É. E então a gente teve que mudar bastante. A gente não estava feliz onde a gente estava e não tinha muito como ir mais para trás, né? Então 19º não era onde a gente queria estar e a gente conseguiu mover bastante para frente. Eu fiz algumas mudanças diferentes do meu pai até. E na primeira corrida eu encontrei ele e era perceptível que meu carro tinha muito mais balanço que o dele. Então, ali naquela hora, na verdade, eu digo que eu comprei a minha vitória da corrida 2 na corrida um, sabe? Acho que a gente fez uma belíssima estratégia que na corrida um deu muito certo. A gente foi muito para frente, Vo- mesmo muito, né, economizando muito carro, muita gasolina, muito tudo. Você passou seu pai no box da primeira, né? Acabou ele se Na verdade, atrapalhando um pouquinho na parada e a sua foi um pouco mais rápida, né? bem atrás dele, e aí ele entrou no box, e aí acho que enganchou uma roda dele e eu saí bastante na frente já, depois que eu parei. Eu saí uns 2 segundos na frente já, mas é isso. O meu carro estava melhor que o dele dessa vez, e enfim, eu consegui aproveitar ali as oportunidades. Acho que eu fui 13º e ele 16º. Então, mesmo assim, ele também caminhou um pouco para frente. Uma coisa que, assim, aí o Edu me contou a versão dele, né? Eu falei, Edu, eu quero saber o bastidor, como que vocês conseguiram construir a vitória e tudo? E aí ele me contando sobre uma das paradas do safety car, você conversando com ele no rádio, você estava até um pouco estressado que você não tinha usado push, acho que contra o Fraguinha, se eu não me engano. E aí ele falou, não, mas aí eu comecei a conversar com ele, a gente foi trocando informação sobre como estava o carro e tudo, ele achou que estava dianteiro, pensou em trocar o dianteiro, a gente trocou ideia e decidimos ir pro trocar o traseiro. E aí me chamou a atenção, eu falei, Edu, mas não sei que eles estavam decidindo o setup. Falei, não, ele estava me passando as informações do carro. Falei, como que é o Dudu? Porque assim, a gente conhece as histórias do seu pai, que um dos talentos que é famoso é como ele passa informação precisa do carro. A gente fez uma live aqui há 2 semanas atrás com o Pedro Moisés, engenheiro, e ele estava explicando como é bom trabalhar com seu pai, porque a quantidade de informações técnicas que seu pai passa, ele nunca tinha visto o piloto passando. Uhum. Eu falei, Edu, o Dudu, você vê nele essa qualidade? Você acha que tem um pouquinho do Rubens aí? E aí, palavras do Edu. Ele falou: olha, eu vou te resumir o Dudu e se puder, inclusive, pode transmitir isso para ele. O Dudu é um pacote completo. E aí ele falou que você é calmo quando tem que ser, é rápido, técnico e, e ele gostou demais, como eu já disse, do seu espírito de positividade. E aí ele falou: ó, a qualidade que ele tem das informações técnicas que ele passa do carro são precisas e é um talento que ele tem, sem dúvidas nenhuma. E as palavras do Edu, hoje mais cedo eu falei com ele. Pô, Então, parabéns mesmo. obrigado, fico muito feliz. Obrigado, Edu. Não sei nem se ele está assistindo, mas o Edu, a gente se conhece há um tempo já, né? Eu tô na Full Time há muito tempo já como filho do meu pai, então eu sempre escutei ele dando o feedback dele. Então é difícil falar para você que, nossa, eu dou feedback igual o dele, mas foi dali que eu aprendi. Eu só escutei ele dando feedback, então não tem muito como fugir, sabe? Mas é isso. Eu sou um cara chato, eu sou chato com o setup. Eu não reclamo, mas eu falo bastante o que eu sinto, e todas as vezes que eu sinto o que eu quero do carro, eu já sou direto, sabe?
eu gosto de, meu, sentir e já quero parar para trocar, entendeu? Eu gosto bastante de mexer no carro. E é isso, o Edu, ele é um cara que ele me passa umas informações, ele me passa uma tranquilidade muito grande também. E como ele falou, a gente tava ali elaborando realmente o setup e fazer. Então, eu sabia que o carro estava dianteiro, mas ele falou para mim que talvez o traseiro fosse um pouco melhor. Então, mexi nas barras, né? A gente tem as barras ali estabilizadoras para mexer, mexi um pouco nelas e mudei um pouco a minha tocada também. Consegui fazer o carro ficar um pouco, né, forçar um pouco mais a traseira para quando entrasse o traseiro tá legal. E foi isso que aconteceu. Quem assiste não tem essa noção, né? Porque lá dentro do carro você consegue mexer na dureza das barras, você mexe tanto na dianteira quanto na traseira, não é isso? E Isso. na tocada também, né? Você consegue adaptar, às vezes, se o carro tá traseiro, você espera um pouquinho mais para dar o pé, tá dianteiro, você tende a diminuir um pouquinho a velocidade de entrada, tudo. Então, você vai se adaptando conforme vai mudando ali o carro, porque a Stock faz duas corridas com os pneus, tem as trocas, mas o pneu acaba você usando um ou dois pneus ali por duas corridas, então muda bastante, né, o carro. Muda bastante mesmo e as barras elas realmente estão lá para te ajudar. Especialmente porque a corrida, né, se juntar tudo, vai mais ou menos uma hora ali de corrida. Então, existe um balance shift, né, que a gente chama, que é a troca de equilíbrio do carro durante a corrida por conta do desgaste de pneu, enfim. E a gente tem as barras para isso, mas a tocada também ajuda muito. Você consegue fazer muitas coisas ali para ajudar, né? Quando você precisa que o carro fique um pouco mais traseiro, você pode atacar um pouco mais a curva, subir um pouco mais seu pico de freio e endurecer um pouco a barra traseira, que é o que eu geralmente gosto de fazer. E, enfim, a hora que colocou o pneu, eu senti já na primeira volta, assim que aqueceu, eu já vi que estava bom. Então, essa hora foi a hora que eu parti para cima, porque eu saí do box em terceiro dos que já haviam parado. Acho que era 16º geral, sei lá. Por isso, algumas pessoas até, né, algumas pessoas da minha família falam, meu, como é que você estava lá atrás ou nós estava em primeiro? Na verdade, eu estava ali, né? Mas as pessoas que estavam na minha frente eram os que não haviam parado. Então, box em terceiro, o Thiago Camilo estava em segundo, mas ele teve que voltar para o box, porque acho que não prendeu a roda direito. E o Salas estava na minha frente. E depois eu ouvi falar que acho que ele teve uma pequena falha de volante hidráulico. Acho que diminuiu ali um pouco e estava pesado o volante, o carro é difícil de guiar. Então eu consegui, logo na relargada, na primeira curva, eu já fui para primeiro virtual, né? Mas ainda tinha uns 10 carros na minha frente. Mas ali a gente já sabia que era primeiro, o Edu já tinha me falado, ele me passou, né, a visão inteira ali da corrida. Então, é isso, foi uma estratégia que funcionou muito bem. Acredito eu realmente que teria funcionado mesmo sem o O safety, mas é safety. muito, né? Então, Stock Car é muito, muito pegada, algumas coisas poderiam ter mudado também, então é difícil avaliar. Uma coisa que ele contou também, e aí depois que eu conversei com ele, eu fui assistir e realmente, o seu pai toma por trás, e aí o pneu dele começa a desgastar pegando ali. E, na verdade, ele contou que a equipe estava preparada para receber seu pai. E aí, quando o seu pai para, na mesma hora tiveram a sacada, você estava a 15 metros da entrada dos boxes, e deu tempo de você conseguir virar e fazer a entrada. Eu acho que o Casagrande ajudou, assim, porque o Casagrande também entrou e estava na sua frente, talvez ajudou na reação. Mas foi aquela sacada ali que fez a gente não perder a vantagem que estava na frente ali antes do safety car. Na verdade, eu acho que é muito importante, por isso que eu digo muito da confiança, e o entrosamento entre equipe e piloto é muito, muito importante, especialmente com o engenheiro. Eu conheço muito o Edu Bassani. Então, assim que ele falou box, eu não concordei, porque eu não achava que era a melhor estratégia, ainda mais porque eu não estou sabendo o cenário da Você corrida, tá bem né? lá para trás, né? Exato, e eu cheguei, o Casagrande deve ter ido para a primeira corrida, eu não me lembro, mas ele estava com um pneu muito pior que o meu, então eu cheguei muito nele. E assim que ele foi pro box, eu falei, não, não, eu vou continuar aqui porque daí eu passo ele por fora do box. E daí o Edu entrou no rádio e falou box. No primeiro box que ele falou, eu já guinei para dentro, entrei e só fiquei de olho no, né, a gente tem carro safety light que fica amarelo quando não pode entrar e Que também era a transmissão teve essa dúvida se você tinha entrado antes ou depois da luz acender. houveram protestos, aliás. Houveram protestos, a gente teve que ficar até de noite lá na Não pista, sabia. porque protestaram.
falando que eu entrei no safety car. E é visível, eu entro na linha e depois de uns 30, 40 segundos eu já tô quase no meu box que acende a minha luz. Então a gente estava muito safe, porque eu entrei olhando nisso e o meu engenheiro, o Edu, falou para mim que a gente tava tranquilo quanto a isso, então foi só o susto mesmo que o pessoal passou. E assim, se tivesse que escrever uma. Acho que você pudesse escolher, lógico, você queria seu pai, talvez do seu lado não pode, mas acho que seu pai com certeza não achou muito ruim de ter ficado lá de fora para poder assistir da forma como ele assistiu. Cara, a transmissão é sensacional, os vídeos que vocês postaram depois, a emoção da família, do seu irmão depois ligando, e longe, mas assistindo e se emocionando, todo mundo. É, acho que vocês três fizeram, acho que metade de quem assistiu chorar, sem dúvida. É É, impressionante a ligação que vocês têm. foi muito legal. Eu acho que de dentro do carro eu não tinha percebido o quão legal seria, sabe? Eu fui realmente entender, cair a ficha depois que eu assisti a transmissão. Mas eu não sabia que meu pai tinha batido, porque na verdade as informações ali, elas têm que ser diretas, né? A gente não tem muito tempo para ficar conversando. Eu tô meio ocupado dirigindo o carro, então eu não sabia que meu pai tinha batido. Mas depois que acabou a prova, a hora que eu paro o carro ali no lugarzinho de primeiro, meu pai pula no meu capô. Eu falei, ué, não faz muito sentido. Eu ganhei a prova, então eu sou o primeiro a chegar aqui. Como é que ele tá sem capacete? Cara, é daí que eu raciocinei que talvez ele estivesse fora da prova, mas enfim, eu vi a felicidade dele. O meu irmão também, infelizmente, não pôde estar na prova porque ele tá lá na Europa, né? Ele tá correndo dia 4 espanhol. Mas é isso, foi muito legal, foi muito emocionante para nós. Acho que foi uma batalha muito grande de a gente poder, né, reconstruir o carro depois da batida e também sair do hospital a tempo de poder correr a prova. Então eu estava muito despreparado, fisicamente, mentalmente, tudo. Era um fim de semana que eu tinha uma expectativa talvez um pouco mais baixa do que as outras, né? Eu não tive tempo para fazer nada, para me preparar de forma nenhuma. Graças a Deus era uma prova, a primeira prova de Stock Car que eu repeti um circuito, porque o resto da circuitos eu não conheço. Então, Cascavel, que foi a minha estreia em 2021, que eu entrei no carro do Matias, porque ele não pôde vir para o Brasil. Então, eu pude repetir um traçado que eu gosto muito. Recapearam o asfalto, é uma pista que ficou, meu, uma delícia de andar. O Rafael mais cedo aqui perguntou se você acha que Cascavel é a pista mais legal do Brasil. Agora sim, né? Com certeza. Não, mas na verdade eu gosto muito das curvas de alta, porque elas me lembram um pouco o meu tempo de fórmula, né? Exige uma certa coragem, Carregar a né? velocidade, né? Tarumã é um pouco assim, né? Porque você não andou tanto em Tarumã, mas Tarumã é muito legal também, né? Eu não consegui andar muito, mas é uma pista que no primeiro treino eu parei pro meu pai, muito boa de andar, um pouco perigosa, mas o layout é muito bom. Eu gosto muito. É que falar que é a favorita, porque correr em casa, correr em casa é correr em casa, mas Cascavel tem um layout muito legal, com certeza. E me responde a primeira pergunta que eu te fiz lá atrás. Você esperava vencer tão rápido na estoque? Cara, é difícil de responder isso. Eu acho que nós somos pilotos, né? Então, eu vi tudo o resultado, certo? Eu vou atrás da vitória. Eu tenho que acreditar na minha própria vitória. Mas é lógico que a Stock Car é muito, muito complicada. Tem uns pilotos, né? Todos os pilotos, na verdade, são muito bem qualificados, conhecidos e têm muita experiência. Eu sou um estreante, então é difícil você ter essa expectativa de ganhar. Eu acreditava numa vitória, tanto porque, né, você precisa acreditar em você mesmo para ir para cima, para fazer funcionar, né? Você precisa ter um norte. Então, mas eu não esperava que fosse vir Foi, tão rápido. foi muito rápido, né? Veio rápido. Foi bem rápido. Na minha terceira etapa, né, como piloto titular. Então, foi muito rápido, foi um peso gigantesco tirado do meu ombro. Eu me cobro muito. Então, de ver ali que eu consegui, né, ser capaz de trazer o carro para casa, ganhar uma prova, foi sensacional. E assistindo, deu para ver que o Kaká tava no primeiro momento pareceu que ele ia conseguir ali fazer alguma pressão, mas você começou a virar numa batida super rápida ali, super consistente. Aí ficou mais pro Suzuki atrás do que para ele. E, pô, sem nenhum erro. Impressionante de ver
assim, tão rápido, você se adaptou, porque não tem nada a ver, né, Dudu? Assim, você andava de Fórmula, é um carro completamente diferente do Stock Car. E a adaptação, tem piloto que consegue adaptar fácil, mas tem piloto que não vai, né? Sai do monoposto e chega num carro tipo Stock, sente dificuldade. E realmente se adaptou muito rápido. É complicado, essa adaptação é muito diferente. Eu costumo dizer que é um esporte novo, porque as técnicas são todas diferentes, né? A técnica de freada, de aceleração, de carga velocidade. Então, tudo que eu aprendi em todos esses anos, eu tive que zerar e resetar, na verdade, né? Muitas coisas diferentes. Você pode atacar de uma forma diferente, as largadas estão andando, você precisa economizar o teu carro para durar a corrida. É muito complicado, mas eu fico feliz. Então, eu tenho um time gigante atrás de mim. Como eu digo, eu só sou o cara sortudo que está no carro lá e acelera, mas agora em equipe, em família, acho que todo mundo que esteve comigo faz parte dessa história. O pessoal da minha equipe, os meninos e as meninas trabalharam muito para que eu pudesse estar lá correndo esse ano, para que o meu carro pudesse estar construído de novo para eu poder correr. Todos os meus amigos que me visitaram no hospital, meus primos, minhas primas, minhas tias, meus tios, meus pais. Então, todo mundo faz parte dessa vitória, dessa evolução, dessa adaptação. Então, é um negócio muito grande, mas que é uma vitória em equipe, com certeza. E quais são os planos para o resto da temporada? Estoque, óbvio que você vai conseguir agora. Você caiu um fone. Agora você conseguiu já a vitória. Lógico que você vai conseguir, vai continuar tentando frequentar cada vez mais o pódio. Mas vocês fizeram, você e o Fê, foi uma etapa da Porsche Endurance também. Você pretende continuar na Porsche, algumas etapas do Endurance? Vai estar mais em estoque? O que você pretende mais para essa temporada? Então, na verdade, eu tirei um grandíssimo peso das minhas costas agora, estou um pouco mais relaxado. Na verdade, o meu objetivo entrando na Stock esse ano era conseguir passar para um Q2 ou, enfim, tá por ali. Então, ter uma vitória tão cedo foi muito bom. Mas já que tem um carro capaz, se eu fizer um trabalho decente, eu tenho certeza que a gente vai subir no pódio de novo esse ano. Eu espero subir no pódio de novo esse ano. E com tanta Porsche, eu gosto muito de andar lá também. É um carro que me agrada muito de andar, principalmente por dividir o carro com o meu irmão. Então, isso é muito, muito legal. Eu já sinto falta. A gente vai continuar o campeonato. São três provas, né, do campeonato de Endurance. E o próximo é na Argentina. É E na Argentina e depois São Paulo. depois a gente acaba em Interlagos. Então, demora um pouquinho ainda, só dia 10 de setembro. Mas é um negócio que eu estou muito feliz de poder estar fazendo com meu irmão. Meu pai é meu companheiro de equipe também na Porsche. Divide o carro com meu tio, Franco. Então, a gente está correndo em família lá na Porsche, é super legal. E na Stock é isso, cara. Vamos tentar continuar indo para frente, tentar subir o máximo de posições no campeonato, né? Nós perdemos uma etapa inteira, então na Stock Car sabe como é muito perto, então a gente acabou com muitos pontos, mas é isso. Agora em Cascavel a gente foi o terceiro maior pontuador e isso para mim é muito, muito, muito bom. Eu fico muito feliz com, como eu falei, a vitória em si, os pontos são em time, então acho que a gente mandou muito bem. Pô, tem nem o que falar, Dudu. Essa vitória da Stock pegou muita gente surpresa, mas para quem já te acompanhava desde da USF lá nos Estados Unidos, na Europa, sabia que você vinha para cima. Lá em Goiânia já deu para ver. Você estava no ritmo de todo mundo ali, já pressionando todo mundo. E eu conversei com uma pessoa ontem, o Rafa Suzuki estava aqui em Goiânia, e a gente se falou um pouquinho. Aí quando eu postei que a gente ia fazer a live, ele mandou mensagem, ela falou, ó, você vai dar um recado pro Dudu para mim. Hum. Você vai mandar ele parar de me chamar de tio. Que a gente dividiu o pódio lá, e ele vem com a história de tio. Logo eu, que sou novinho, ele tava bravo contigo lá. Na verdade é uma brincadeira que a gente sempre teve, né? Ele ano passado era companheiro de equipe do meu pai. E na verdade eu cresci vendo ele e o meu pai e mais outros pilotos também, o Tony, enfim, alguns pilotos ganhando as 500 milhas de kart. E eu sempre quis correr umas 500 milhas de kart. E o Suzuki, cara, é impressionante ele no kart. Junta ele, meu pai, o Tony, esses caras são uns fenômenos no kart. Então eu desde muito pequeno vi o Suzuki correndo. Não tô falando que ele é velho, mas eu sempre acostumei a Suzuki. Então foi esquisito subir no pódio com ele, ver ele ali de perto.
porque ele sempre foi o tio Suzuki e eu já falei para ele, não tem Tio como. Suzuki. Para mim é velho, então não tem como, ele vai ser o tio Suzuki. O Suzuki é da minha geração. Eu era graduado de B no kart, o Suzuki era A. Ele disputando sempre ali na frente. Você chamando de tio, eu já me sinto tio também. Ah, mas é difícil, sabe? Porque ocorre muito isso hoje em dia na Stock. Eu sou um dos mais novos que tem lá. Então, o pessoal que eu convivia, pô, o Tony ele é padrinho do meu irmão. Não tem como eu não chamar ele de tio Tony. Então, tem umas coisas que, assim, tudo bem, a gente tá correndo de igual para igual contra o outro ali, beleza. Só que não tem muito o que fazer. Quando eu bati, por exemplo, em Tarumã, eu fui ser comentarista da corrida na Band. Eu fui fazer com o Felipe Jafone. O Felipe Jafone, ele é primo da minha mãe, então ele é o meu tio mesmo. E, pô, pra eu não soltar um tio Felipe foi muito pra ser. Então, para mim é engraçado. Eu tô com muita gente que eu sempre vi correr desde pequeno, fui crescendo vendo eles correrem, então é muito gratificante também poder estar lá, perto desses caras, cada vez mais andando perto deles e podendo disputar uma prova com esses nomes gigantes que eu admiro muito, principalmente, né, o Tio Suzuki Tio e, Suzuki. e o pessoal que é muito forte na Stock, então eu me sinto muito privilegiado de poder estar correndo de Stock. E Dudu, falando um pouquinho de simulador, que eu falei mais cedo, você é um fenômeno de simulador. O que que você acha que você consegue trazer do simulador para a estoque? Assim, por exemplo, a concentração que você está ali nas voltas finais de Cascavel. Você acha que essa concentração, o simulador te ajuda um pouco? Porque, lógico, pista, por mais que você não conheça a pista, o nível técnico que vocês têm hoje, você vai chegar numa pista desconhecida, em 3 voltas você já está chegando no ritmo. Agora, você acha que você consegue tirar proveito? 100%, 100%. Eu sempre disse que o simulador é um negócio que me ajuda muito, principalmente nesse ano que de 12 etapas eu conheço duas pistas, que era Cascavel e Interlagos. Então, me ajuda muito, não só em conhecer a pista, mas como na concentração, porque o simulador é muito difícil de concentrar. Quando você está num carro na vida real, tem muita coisa em risco, né? Você pode bater, se machucar, né? Você está prestando atenção né? Tem força G, enfim. No simulador você está parado, cara, andando ali, então é muito difícil de se concentrar. E então eu acredito que tenha muito essa concentração do simulador, ele me ajuda muito na vida real, principalmente porque quando está em primeiro é muito difícil se concentrar. Porque quando você está atrás de alguém, você consegue falar, meu, Você vamos pegar esse cara e foca no tal. cara, né? Exato. Então, quando você está em primeiro, você se sente meio sozinho, assim. Então, você tem que realmente concentrar e bater nas suas próprias metas da cabeça. Colocar ali uma meta que você quer virar ou alguma coisa que você quer fazer para você poder focar na coisa certa. Eu acho que o simulador me ajuda bastante nisso. E também no simulador eu posso treinar as entradas de pit stop, enfim, algumas coisas que eu gosto. Mas como você falou, eu gosto muito de andar de simulador. Na verdade, eu comecei a andar de simulador antes do que eu virei um piloto, porque meu pai me enrolava para me dar um kart, então de primeira para eu entender. E quando eu tinha 10 anos, eu fui campeão brasileiro no simulador, chamava GTR Brasil, era o Campeonato Brasileiro de kart no simulador. Então eu fui campeão brasileiro de simulador antes de sentar num kart profissional. E é isso, eu curto muito simulador. Sempre que eu posso, eu tô lá andando, treinando, conhecendo as pistas e guiando carros diferentes para que minha guiada possa evoluir. Você já topou com o Verstappen no simulador? Já bati muito com ele, aliás. É outro fenômeno, né? Ele é muito bom, muito bom. Na verdade, ele que me chamou a primeira vez, foi super legal. A gente entrou numa sessão junto e acho que ele estava em primeiro, eu em segundo, tomando uns 3 décimos. E era setup aberto, Fórmula 3 acho que era em Montreal. E daí eu já havia tirado uma foto com ele, meu pai me levou para conhecer ele. E daí ele me mandou um setup. E, cara, o setup dele era muito bom, eu virei igual a ele. E daí a gente começou a fazer, tipo, briguinha, a gente se divertiu. Pô, o cara é super, super legal, isso antes Que dele ficar legal. ele é. Mas os pilotos de Fórmula 1 estão geralmente sempre lá no simulador. O Lando Norris é um que eu encontro toda hora também. E, inclusive, eu já tomei um ban de uma semana por ter batido no Lando Norris. Mas foi sem querer. Ah, é? Ele te reportou? Eu acho que ele me reportou, não sei. Eu sei que eu fui banido porque eu encostei na grama bem. Mas é isso, a gente pega um monte de piloto muito forte no simulador também.
Eu já encontrei com, assim, de brasileiros, eu já encontrei com o Drugo, com você algumas vezes. A gente, acho que, não lembro se você fez IRB quando eu fiz também. E já encontrei com o Drogovic, já encontrei com o Sete Câmara. E uma vez já encontrei com o Alonso. E o Alonso incrível. Eu não lembro o que que a gente estava dando, se era LMP2, não sei o que que era, mas assim, nossa, incrível, incrível, incrível. Ele Eu já, virava 2 segundos eu já corri de Mazda com o Alonso. de Numa Mazinha, oficina. Uma mas você oficina. bateu nele, né? Ah, foi. Mazda é sua área, não tem como. É porque ele corria com meu pai numa época lá, o Daytona, então a gente se adicionou como amigo. Então eu sabia que ele ia correr, então eu fui correr para poder, né, ter o privilégio de correr junto com ele. Mas é isso, a gente chegou primeiro e segundo. E como que você enxerga ele como piloto? Assim, para mim, eu tenho ele como top 5 assim, da história, pelo menos que eu vi. Eu acompanho a Fórmula 1 desde a década de 90 e para mim nunca vi assim, piloto completo, lógico, né? Tem Hamilton, né? Tem vários, mas para mim ele tá no top 5 assim, tranquilo. É impressionante, principalmente o que ele tá fazendo esse ano com a idade que tem. Como que você enxerga ele? Eu concordo 100% com você. Eu acho que todos os pilotos da Fórmula 1 são muito bons. Lógico que uns mais do que os outros, mas todos os pilotos que estão lá são muito bons, independente se eles chegaram lá por dinheiro, por talento, enfim. Todos são muito bons, mas com certeza o Alonso é um dos fenômenos, né? Eu fico de cara de saber que ele é só 2 vezes campeão. Ele é 2 vezes campeão mundial, certo? 2 vezes campeão, 2005 e 2006. Então, eu fico de cara porque, né, ele é um piloto fenômeno. Acho que esse ano, tomara que saia mais uma vitória dele, a 33ª, né? E, meu, seria muito legal se isso acontecesse, ainda mais com a idade dele. É, Mas é isso, ele é só um velhinho assim, na equipe. velho. E o Alonso é um dos caras que eu acho que os números não representam tanta qualidade dele, né? Ele, acho que pela qualidade, ele poderia ter muito mais números. Talvez, né? Não estava na hora certa, no lugar certo, mas os números dele é impressionante. Principalmente quando você pega. Esses dias eu estava até pesquisando estatística do Alonso. Ele contra companheiros de equipe é impressionante. Impressionante. Ele bateu praticamente todos assim, sempre com uma diferença larga, né? Ele é É, um cara fora do sério. E da Fórmula 1, quem mais que você pensa assim, que você acha que pode chegar lá? Lando Norris, que você acompanhou aí, tomou um ban dele, que ele te reportou. hum. George Russell. Quem você enxerga com o maior nível assim que você acha que vai chegar lá? Cara, é difícil falar, tem tantos, né? Muitos que são muito bons. Eu gosto do pessoal que é um pouco mais novo, né? Porque acabo me identificando um pouco mais com eles, mas Leclerc acho muito bom, o Norris é muito bom, acho que o Piastri é especialmente muito, muito forte. Eu acho que o Piastri e o Russell são dois que meio botaram eles de saia justa, porque eles são dois caras que se depararam com dois fenômenos, né? Você põe o Piastri lá no primeiro ano dele junto com o Norris para bater o Norris com uma McLaren, já foi demonstrado que é muito complicado. E a mesma coisa Mas ele tá entregando, né? Ele tá chegando muito próximo ali do Norris. Eu achei até que no Canadá agora ele andou super bem, andou forte o tempo todo, tava até na frente do Norris. O Norris deu um dive bomb nele lá que achei que deu uma forçada de barra, mas que é impressionante o Piastri. Eu não esperava. Eu, sinceramente, esperava mais o De Vries do que dele, sendo bem sincero. E o De Vries me decepcionou. acho que ele está num momento complicado. Ele é um piloto bom, isso não tem como dizer. O cara é campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, então é difícil você falar que um cara desse não é bom. Então ele vive um momento difícil, de fato, mas é o que eu falei. Esses dois pilotos, na minha opinião, Piastri e Russell, são muito fora de curva, porque cara, eles estão muito perto de uns caras que têm muita experiência e eles foram colocados ali, tipo, talvez sejam os melhores que estão ali, né? O Hamilton é muito forte. Você vê que o Russell vira e mexe até, pega e anda na frente, então é uma performance absurda e tanto quanto o do Piastri. O do Piastri você pode ver que né, o background dele, ele é campeão da Fórmula Renault, aí foi para a FIA F3, ganhou no primeiro ano, FIA F2 primeiro ano, então é um negócio que é impressionante, né? É muito difícil você ganhar a Fórmula 2. Você não consegue falar que um cara que ganha a Fórmula 2 não tem talento. Então,
De Vries, Piastri, o Drogovic, você não tem como falar. Até o próprio Mick Schumacher, que infelizmente, né, também Lógico. foi colocado Não, numa. mas assim, pô, você estava na Europa, você sabe o nível que é. O Stroll foi campeão da Fórmula 3. Eu fiz até um vídeo brincando lá do Stroll, enquanto o Stroll estava lá atrás batendo em Mônaco, o Alonso estava lá em segundo. Mas assim, a verdade é que o Stroll é muito bom. Muito bom. Ele, Três apesar décimos do dele, Alonso. pô, Pô, ele chegou lá, a gente sabe como que ele chegou, tem o pai e tudo, mas, cara, se ele não fosse bom, ele não tava lá, ele não ia se manter lá, mesmo tendo o pai que tem. Então, acho que é, ele evoluiu demais, né? é por isso que eu digo, a Fórmula 1, o pessoal é só fenômeno ali. É muito difícil você chegar lá, mas também é muito fácil de julgar, porque acho que as pessoas às vezes não entendem o nível de todo mundo da Fórmula 1. Ali, se você tirar qualquer piloto da Fórmula 1, botar em qualquer categoria, vai andar forte, não tem o que. Então, Falei isso esses dias. exato, porque o nível fica tão alto que parece que fica comum. Mas ali é um nível que é ridículo, é fora de entendimento mesmo, que todos eles são bons. Você pega, por exemplo, o Sérgio Pérez, que é né, tá ali com o Max Verstappen. Aí muita gente criticando o Pérez. O Pérez está numa fase ruim, tá devendo entregar um pouquinho mais. As últimas três corridas não consegui porque três e não foi para o pódio, tendo o carro que tem. Mas deve ser um carro tão difícil de guiar também, que ninguém conseguiu até agora, só o Verstappen consegue. E aí você pode pegar o Pérez e colocar ele em qualquer categoria, e não é só o Pérez, você pode pegar o Sargent, que hoje talvez seria o cara que está num nível ainda um pouco a desejar perante os demais. Se colocar o Sérgio em qualquer categoria, ele vai ser top 3, mas eu não tenho a menor dúvida, do mundo inteiro. Também não, ele é muito bom. O Sargent é um cara que eu cresci junto. Ele era sempre uma categoria acima de mim no kart, mas, cara, ele é campeão mundial de kart. O Norris também, na mesma equipe que o Norris, em épocas diferentes, mas que assim, o cara, ele é muito forte, muito forte. E então, é isso que eu digo, é muito difícil você julgar a Fórmula 1, o nível dos pilotos, porque você precisa entender o carro, você precisa entender que na mesma equipe os dois carros não andam igual, não tem como, isso não existe. Então é difícil você poder jogar um piloto. O Sargent é muito bom, o pessoal é muito bom. Até o pessoal tava falando aí do Mazepin. Cara, ele fez bastante burrada, mas se você for ver o histórico dele, também não é fraco, entendeu? É um cara Não, bom. não é. Tem que ver o que é piloto ruim mesmo. Então, pilotos aí são muito, muito fortes, muito fortes. É difícil. É difícil você julgar um piloto. É muito fácil você ver o cara fazendo uma burrada e falar, nossa, que burro, isso e aquilo. Lógico. Mas, cara, você tá na Da Fórmula cadeira aqui é fácil criticar. E assim, engenheiro de obra pronta também, quando os caras não vão tão bem, erra numa decisão, a gente fica aqui julgando, é fácil também. 1. Mas tá lá na pressão dos caras. Hoje eu li declaração do Helmut Marko falando mais ainda do Nick De Vries, falando que lá atrás ele pensou em contratar o Nick De Vries e o Christian Horner foi contra e ele solta assim, eu acho que o Horner estava certo. Ele vai minando a confiança do piloto e assim, as pessoas não sabem, né, o que o cara passa ali, a pressão que ele passa, não é fácil. É muito complicado, cara. A pressão que esses caras vivem, o tanto de dinheiro, tudo que é depositado nesses caras é um negócio que as pessoas não imaginam. Então, é muito complicado estar lá. A Europa é um lugar muito difícil, principalmente no automobilismo. Nem sempre é justo. Na Europa tem muito essa de você, cara, teoricamente, quando você tem um dia muito bom, se você é um cara talentoso, você pega e ganha a prova. Mas na Fórmula 1, principalmente, às vezes você pode fazer tudo certo e chegar em 18º que o seu carro não anda. Então é muito frustrante, é muito difícil, mas isso é lógico que eu digo todos são muito bons, mas tem alguns que são melhores que os outros. Isso é lógico, isso Óbvio. é possível. Isso sempre vai acontecer, isso é de natureza. Mas tem cara que vive momentos um melhor que o outro e é engraçado, porque você pega para ver um cara que é fenômeno hoje um dia, às vezes antigamente ele não era. Já tomou pau para um cara que hoje um dia é ruim, que naquela época era bom, então é difícil de se julgar, né? Mas eu gosto dessas análises que são feitas, porque elas também são válidas, né? O esporte vive disso. Sem dúvida. E assim, por exemplo, você está falando de piloto que às vezes o nível oscila um pouco. A gente, antes de GP de Miami, depois de Baku, eu, inclusive, já estava falando assim, pô, se o Pérez vencer de novo em Miami, se ele chega em Mônaco, vence igual ele venceu ano passado,
ele vai se colocar como postulante ao título ali junto com o Verstappen. Lógico que a gente sabe que o Verstappen está um degrau acima. Mas a gente já viu o Nico Rosberg batendo o Hamilton, porque começa ali numa onda de sorte, não é sorte, vai, mas de maré boa, e o outro começa a ter uma onda, né, de resultados ruins. Nós estamos aqui 3 corridas depois, já estão falando em substituir o Pérez pelo Ricardo ou subir Tsunoda. Então, assim, o cara é tão bom quanto a última corrida, não tem jeito, né? Muda de um dia para o outro, assim. Não tem como. É por isso que eu digo, não adianta ficar comemorando tanto por um resultado que você fez, se na próxima vez você faz uma burrada, você joga tudo por água abaixo. Então, por isso que acho que o esporte é tão difícil, porque não adianta você ter um pico de resultados, você precisa ser muito constante. Então, é complicado. Acho que é por isso que o Verstappen, Hamilton, esse pessoal que tem tantos títulos, tantas vitórias, tantos números que são tão diferentes. É realmente pela constância de performance, de decisões certas. Tem muita coisa que precisa dar certo para você ter uma vitória. E, cara, do Verstappen, hoje em dia, parece que todas as corridas dão tudo certo. Então, é muita coisa boa que está acontecendo ali. É muito difícil você poder ter um carro dessa performance, porque se todo mundo entendesse como é que faz para ter um carro desse nível, eu acho que todos os carros seriam desse nível. Então, Claro. tem muito dinheiro, muito déficit né? Putz, um tem mais coisa que o outro não tem, então é complicado. E Dudu, você tem lembrança da época? Você frequentava as corridas de vez em quando? Você tem lembrança da época que seu pai corria? Assim, qual a lembrança mais antiga assim que você tem? Eu tenho, mas essas lembranças elas são complicadas, porque na verdade eu entendo a Fórmula 1 de um jeito que naquela época eu achava que era só o trabalho do meu pai e qualquer outro pai também tinha aquele trabalho. Então, é, cara, eu me lembro de muitos carros, eu me lembro de muitas pessoas, eu me lembro, era muito legal que a gente ficava no motorhome, então a gente não dormia em hotel, dormiam todos os pilotos em motorhome, então eu juntava todos os pilotos, eu me lembro de jogar bola com o Nico Rosberg em 2011 na Hungria. Olha isso. Então eu acabei tendo muito, assim, eu queria muito poder viver isso quando eu tinha, sei lá, pelo menos 15 anos, 16 anos, para poder realmente entender o que estava acontecendo já na época que eu andava de kart. Mas essa época que eu vivi isso eu era muito pequeno, mas eu lembro muito por foto também, né? De saber que eu sentei nos carros, sabe, conheci muitas pessoas importantes, muito piloto bom também, tive muita oportunidade de estar onde eu sonho estar. Então, infelizmente eu não lembro de muita coisa, mas é isso, eu lembro de coisa de criança, sabe? De estar lá, ver os pilotos passando, ver os carros passando, gostar de tirar foto, tinha os carrinhos ficar brincando lá, mas nenhuma lembrança que eu fale, tipo, meu Deus, um dia eu vi isso, eu fiquei impressionado, sabe? Eu, na verdade, por conta da Porto, no ano passado a gente teve a oportunidade de ir no GP de Interlagos e a gente pôde ficar dentro da Ferrari. E pessoal, né, conhece super meu pai lá, tudo, então a gente conseguiu ver um pouco da telemetria, falamos com os Você estava pilotos, acompanhado do seu pai? tava eu, meu pai e o meu irmão. E aí daí, pessoal, foi super legal, a gente ficou lá no paddock deles de novo, então eu pude reviver um pouco do que eu já passei. Eu tirei foto com o capacete do Leclerc, a gente almoçou com o Leclerc, sentei dentro do carro dele e tal, ficamos ali perto. Então, foi uma oportunidade inesquecível. Pensar que eu fazia isso talvez todo fim de semana, quando eu tinha 5, 6 anos, era talvez até um pouco frustrante para mim, mas foi muito legal. As oportunidades que eu tenho por causa do meu pai são muito valiosas. É, assim, eu sou de uma geração que eu não, eu não peguei a fase do Ayrton, eu peguei muito, assim, quase nada. Então, a minha paixão por automobilismo, ela veio através do seu pai. E, assim, não sei se vocês têm a consciência disso, mas quando seu pai vence a primeira corrida, na época é como se fosse que 2002 você também era muito novo, que o Brasil foi campeão de Copa do Mundo e tal. Mas foi uma coisa quase que desse nível, assim, a gente gritava e todo mundo, sabe, se abraçando e foi uma semana de felicidade geral, assim. Então, essa é a minha geração que se apaixonou por automobilismo, vendo as vitórias na Ferrari, torcendo pelo seu pai. Então, eu imagino para você hoje que tem consciência disso, né, que tá no automobilismo, tá fazendo sua carreira e tá lá sabendo que você estava ali, né, vivendo tudo isso de perto, deve ser gratificante, mas ao mesmo tempo você queria reviver isso com a maturidade que você tem hoje, né?
Com certeza. Que legal que você falou isso. Eu queria muito ter vivido nessa época, né? Entendido o que estava acontecendo. Eu sei que essa primeira vitória do meu pai é sensacional, mas eu não era nem nascido nessa época, então não tenho nem como lembrar. Mas é isso. Eu queria muito. Eu também gostaria muito que as pessoas conhecessem ele do jeito que eu conheço, sabe? Eu vejo que é muito legal. O carinho que as pessoas têm pelo meu pai. Eu fico muito orgulhoso dele, da pessoa dele, porque ele não nasceu o que ele é, famoso, conhecido, enfim. Eu fico muito orgulhoso dele e acho que se as pessoas conhecessem ele do jeito que eu conheço, seriam ainda mais fãs, não só pela tocada dele, né? Porque eu tenho esse ano ainda o privilégio de ver a telemetria dele diretamente com a minha na mesma hora da pista. Isso é muito legal, mas pelo pai que ele é, pela pessoa que ele é. Então acho que ele é um cara sensacional. Ah, mas eu acho que assim, as pessoas que acompanham de fato, a gente tem ciência, pelo menos, de um pouco do que é a família de vocês, não só seu pai, acho que você, o Fefo, a ligação que vocês têm com seu pai. É igual eu falei, esse vídeo do Fefo chorando, cara, que legal, que amor de irmão legal. E ele tá lá na Europa, tá fazendo Fórmula 4 espanhola. Se puder falar um pouquinho também, rapidamente aqui, de como que ele tá, qual que é a pretensão dele, para onde ele, como que ele está se adaptando. Você já passou por isso, então você sabe que não é fácil. Eu já passei por isso. É muito difícil você largar tudo, onde você tem pai e mãe toda hora, onde você tem o conforto, né? Que graças a Deus a gente tem aqui. Você do nada pegar, largar tudo e morar sozinho num país onde você não fala a língua, onde você não conhece os restaurantes, você não conhece a cultura, você não conhece nada. Isso é muito complicado. E meu irmão, ele é um cara muito forte, cara, muito forte desde muito pequeno. Tem se adaptado super bem, dá os pulos dele, lógico que tem os dias difíceis, porque isso faz parte do crescimento, né? Mas meu irmão, ele sempre foi um cara muito maduro e eu vejo que a maturidade dele só continua subindo, né? Eu não vou falar a idade dele, que ele não gosta que eu fale, mas ele é um cara que, assim, ele é um cara que parece muito mais velho do que ele é. Não só pela aparência, pela barba que ele tem, enfim, mas pela maturidade, pelo jeito, as coisas que ele faz, como ele age. Eu acho que ele é um cara nota mil, eu sou um grandíssimo fã dele. Não só porque eu sou irmão dele, mas porque eu tenho o privilégio também de conviver, ou tinha o privilégio de conviver com a rotina dele, quanto dedicado que ele é, com dieta, com academia, com tudo. Ele é um cara muito bem centrado. Esse ano não tem sido bom para ele com resultado. Eu estaria mentindo se eu falasse para você que ele tem tido resultados bons. Mas é isso. Todo mundo precisa passar por essa fase. Não é fácil, como eu falei para você. Existem fases boas e fases ruins. Isso não define você como piloto, como pessoa. Isso não tem nada a ver. Meu irmão é um hiper piloto. Eu acho que ele se provou isso muito quando ele veio aqui para Porsche, quando a gente andou junto. E ele nunca havia andado num carro que tem teto. E como eu falei para você, é muito diferente. Então, ele andou super perto de mim. A evolução dele de um dia para o outro, cara, ele melhorou um segundo e meio de um dia. Então, só de dormir e Ô, acordar, louco. fazer. Então, realmente, eu tenho muito orgulho da pessoa que ele é e eu tenho muito orgulho também do piloto que ele vai se tornar. Eu acho que a gente não tem visto os resultados expressivos dele ainda, mas espera mais um pouquinho aí que ele vai virar um bicho. É, mas a gente sabe que precisa dessa fase, até porque quando ele chega lá, ele pega muito piloto que já estão muito mais experientes, já conhecem pista, os caras já cresceram ali, os caras estão em casa na Europa. Então, o brasileiro realmente chega lá com um pouco de desvantagem nesse sentido, né? Não tem como. Com certeza. E Isso faz ele vem para fazer ele vem para fazer a Porsche com você na Argentina e aí ele volta para lá. isso. Na verdade, demora um pouquinho ainda. Então a gente ainda nem planejou isso direito, mas acredito que isso vai ser o plano. Que ele venha, a gente corra e ele volte. Mas é isso que eu falei, é complicado. Ele não conhece nenhuma pista do calendário. Eu, pelo menos aqui na Stock, conheço duas. Então, para ele é muito complicado. Ele chega no fim de semana, né, sempre pista nova, lugar novo, não conhece ninguém, tá sozinho, só eles mecânicos. Então, é complicado, sabe? Ele vive um momento difícil, de fato, mas acho que talvez seja um momento que ele vai relembrar aí na carreira dele, porque ele vai crescer muito, não só como piloto, mas como pessoa, como ser humano também. Faz parte, né? Faz parte de todo piloto precisa passar por isso quando chega lá. Acho que faz parte do aprendizado. E você falou de teto, que o FIFA andou num carro pela primeira vez que não tinha teto. A pergunta, já conseguiram consertar o teto do seu? Não, na verdade, eu fui na equipe ontem,
fazer umas gravações para a Ali e daí vi o carro tá sem teto ainda. Tá sim o teto, fez uma Me, barriga. me mandaram uma foto do teto hoje, eu estou tentando convencer o Maurício, o chefe de equipe, a me dar esse teto. Tá complicado, confesso, mas, mas eu quero muito esse teto. Para mim foi um momento muito bom. Geralmente não pode pisar no teto, quer dizer, não pode, pode, mas não é legal, né? Porque o teto quebra, ele estraga. Então, mas eu falei pro Maurício, falei, Maurício, primeira corrida que eu ganhar, esquece o teto, Quero filho. nem saber. Tá. E dito e feito, então eu não sei o que ele vai fazer com o teto, mas não tá reparado, mas segurou bem, viu? Porque achei que fosse quebrar, não foi só um barrichello que subiu lá. Então, eu tava até brincando que no meu teto tem Luarte e Toyota, né? E o pessoal ali, a Luarte e Toyota seguraram muito bem. Ah, legal. Dudu, obrigado demais por ter disponibilizado esse tempinho para bater um papo com a gente. A gente segue na torcida pela família inteira e principalmente que você consiga mais vitórias ainda, muitos pódios esse ano. Eu acho que eu vou estar na Stock na próxima e acho que também nas da Argentina da Porsche eu vou estar lá. Tanto na Sprint que você não corre, mas na Endurance eu vou estar lá também. Vou estar te desejando boa sorte também. E é isso. Muito obrigado mesmo. Pô, obrigado você, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, obrigado pelas palavras. E é isso aí, a gente se vê lá em Interlagos, então, tomara que a gente possa ter um resultado bom, comemorar junto lá, então. E é isso, obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Eu venho recebendo muitas mensagens legais, principalmente no dia da vitória. Recebi muitas mensagens legais de muitas pessoas importantes também. E então é isso, eu vi um momento muito bom da minha vida, mas como eu falei, eu já passei por esse momento que meu irmão está passando. Então, o automobilismo é muito de altos e baixos, que a vida é mesmo de altos e baixos. Então, agradeço pela oportunidade, agradeço a todas as mensagens de carinho, de parabéns também. Então, é isso aí. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. E vai estar lá no YouTube depois. Abraço, Dudu. Até mais. Boa noite para todo mundo. Valeu, tamo junto.